E é com essa autoridade de pai de família que eu quero falar sobre família aqui hoje. Gabriel. Bem, eu vou começar com uma frase de um filósofo que eu sigo, chamado Olavo de Carvalho. Esse homem é responsável pelo ressurgimento cultural no Brasil. É um homem extremamente inteligente. E nós, como brasileiros, principalmente no futuro, vamos ter uma dívida imensa para com ele a respeito de cultura. Vou ler aqui a frase dele. Existem inúmeras correntes de poder atuando sobre nós. Se você não sabe a origem das suas ideias, você não sabe qual o poder que se exerceu sobre você e colocou essas ideias dentro de você. Gente, nós vivemos na sociedade ocidental. As nossas ideias, os nossos valores familiares, aquilo que nós acreditamos enquanto família, é próprio do local onde nós vivemos. Os nossos valores familiares não são os mesmos valores familiares de uma família no Oriente Médio, de uma família na Ásia, de uma família, por exemplo, no Japão. São valores diferentes. Muito daquilo que a gente acredita nos foi colocado pelo ambiente onde nós vivemos, né? Gabriel, próximo slide, por favor. E como é que essas ideias chegaram até nós? Por favor, tem alguém aqui que não é cristão? Não? Bem, ainda que tivesse, é bom, né? Que bom que estamos todos aqui conversando entre irmãos. Mas ainda que tivesse alguém aqui que não seja cristão, uma pessoa, por exemplo, um ateu, alguém que não acredita em Deus, ainda assim as ideias dele são profundamente influenciadas por essa sociedade em que nós fazemos parte. Porque desde a mais tenra infância, essa pessoa cresceu tendo a influência de três pilastras, três pilares básicos da nossa sociedade. Por isso que eu escolhi aqui a imagem do Vaticano, porque nós temos a bela arquitetura grega, nós estamos ali na imagem em Roma, né? E a cruz lá de cima fala sobre o cristianismo. Essas são as três pilares da nossa sociedade, as três pilastras: filosofia grega, direito romano e cristianismo. No caso aqui hoje, o que mais interessa é o cristianismo, porque ele interfere diretamente na nossa cultura, porque ele é a base cultural que nós possuímos. A religião, ela é a base da cultura de qualquer sociedade. E, evidentemente, como base da cultura, é também a base da família, a base dos valores familiares. Gabriel, por favor. Então, eu gosto muito desse exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo com as crianças. São muitas as ideias que nós possuímos. Quem nunca aqui falou: quando eu era criança era tão bom, eu era feliz e não sabia, né? Nossa, como é legal a infância, eu gostaria de voltar a ser criança. Gente, isso é algo da nossa sociedade. Em outras sociedades, as pessoas olham para a criança e só enxergam o quê? Um ser humano incompleto, um ser humano em desenvolvimento, que ainda não é adulto, que portanto não sabe se comportar e ter ideias mais rebuscadas. Mas Jesus nos ensinou essa admiração que nós temos pelas crianças e que a gente pensa que é natural. A gente pensa: não, eu admiro a criança porque a infância é legal. Não, foi Jesus que ensinou ali em São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui também já fala o quê? Como que nós devemos defender e proteger as crianças, como elas são o nosso bem mais precioso, né? E como falei, realmente essa ideia é uma ideia do cristianismo que se encontra em nossa sociedade, por isso que nós temos tremendo respeito pela infância. Gabriel, por favor. Eu amo essa imagem aqui. Eu não sei de que local é a imagem, eu acredito que é na Síria, provavelmente a guerra da Síria. Nós vemos aí um pai árabe, né, com seus dois filhos. Olha só o sorriso
dessas crianças enquanto tomam banho, né? Sabe por que elas sorriem desse jeito? Porque elas têm tudo que realmente precisam. Elas não têm nenhum bem material, não tem nada ali. Às vezes a gente perde tanto tempo na nossa vida, né, pensando assim, eu vou dar o melhor para os meus filhos. Isso é um pensamento bom, evidentemente, mas nós não podemos esquecer que o melhor somos nós. Que nós podemos dar de melhor para os nossos filhos é o nosso amor, é a nossa presença. E eu acredito que é realmente isso, né, o que as crianças nos ensinam. E por isso que Jesus falou com tanta ênfase a respeito da figura da infância. Porque a criança ensina que o que nós mais precisamos nessa vida é da família. Gabriel. Bem, família, lugar de aconchego. Não existe aconchego sem perdão. A família é lugar do aconchego porque, apesar de muitas vezes a gente ter ideias contrastantes, antagônicas em relação a algum membro da família, é só no seio familiar que a gente supera tudo isso em prol do bem comum. Quantas pessoas, às vezes, dentro do seio familiar, brigam entre si, mas depois um ou outro adoece, e aí a família inteira se une. Porque família é isso. Família é estar junto. Família é querer o bem para aquela pessoa que é próxima de você de maneira desinteressada. Gabriel, como aconchego tem relação inseparável com o perdão, mas uma ideia surge a respeito de perdão, né? Jesus falou, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. É evidente que não significa que nós iremos contar 70 vezes 7 e falar, não, agora já perdeu o suficiente. Isso significa, né, que a gente vai perdoar quantas vezes for necessário. E isso é algo que se refere também a um valor familiar, né? O pai sempre tem aquela, quem é pai sempre perdoa, quem é mãe sempre perdoa. Será? Será mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não, pelo seguinte, perdoa na nossa sociedade, influenciada pela base da religião cristã. Na sociedade islâmica, por exemplo, se um filho decepciona o pai pode mandar matá-lo, e constantemente faz isso. Então, esse valor que muitas pessoas pensam ser de uma bondade inerente à nossa condição humana, não é não. Foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. E foi ensinado na parábola do filho pródigo, né? Bem, eu gosto de imaginar Jesus contando a história do filho pródigo e a surpresa na face das pessoas que escutavam essa história, né? Qual é a história do filho pródigo? É a história de um jovem que tinha vontade de ter bens materiais sem esforço. O pai dele era rico e ele resolve tratar o próprio pai como se o pai tivesse morrido. E ele pede a herança antes do tempo. E ele sai pelo mundo e gasta essa herança com frivolidades, com materialismo, né? Depois ele queima tudo que tinha, os amigos que estavam ao redor dele por causa do dinheiro o abandonam, e ele volta até a casa do seu pai e ele percebe que os escravos na casa do seu pai viviam melhor do que ele. Então ele pede para ser aceito como escravo. Gente, ele pediu para ser aceito como escravo porque não tinha a menor esperança de ser aceito como filho novamente. É por isso que ele fez o pedido. E então o pai, surpreendendo a todos, inclusive ao irmão mais velho, recebe ele com grande festa, né? Recebe ele como um filho e faz uma festa em sua homenagem. Diz: meu filho estava perdido e agora voltou. Com isso, nosso Senhor Jesus Cristo ensinou não apenas o tipo de amor que nós devemos ter em família, mas sim o amor que nosso Pai eterno tem por nós. Ah, meu Deus. Então, aquela sociedade com certeza ficou em frenesi, ficou chocada. Como? Ele aceitou o filho que fez tremenda desfeita. Até hoje na Índia existem locais que o filho, para conversar com o pai, toca os pés dele quando chega em casa. Tamanho o respeito. E, como eu falei, se esse filho decepciona o pai, isso é muito fácil de ser comprovado. Qualquer pessoa que entre aí queira pesquisar sobre esse tema, é só entrar no Google, lá no YouTube, e ver lá execuções de filhos amando de pais. Então vamos valorizar a nossa cultura,
Porque a nossa cultura foi passada por nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem esse negócio de relativismo. Ah, não, temos que respeitar a cultura, isso ou aquilo. Não. A gente tem que respeitar todo mundo, mas nós devemos valorizar a nossa cultura. Porque a nossa cultura cristã tem superioridade moral. Ela faz bem para a família. Ela é a nossa cultura. Por gentileza, Gabriel. Família. Lugar de amor. A palavra amor, ela se divide em outras 3 palavras na cultura helênica, que é a grega clássica, que é a palavra eros, philos e ágape. As 3 palavras significam amor, tá? Só que em acepções diversas. A palavra eros é referente ao amor erótico, o amor que um homem costuma ter por uma mulher, e é um amor que está relacionado com ter algo de volta. O amor ágape é o amor de Deus. Só Deus é capaz de oferecer o amor ágape, aquele amor incondicional, aquele amor generoso por excelência, aquele amor capaz de dar o seu próprio filho para morrer em uma cruz por nós. Nós, como seres humanos, não temos, pela imperfeição inerente à nossa natureza, a capacidade do amor ágape, mas devemos ter o amor ágape em mais alta valia, como modelo. O amor humano ideal é o amor philos, é o amor entre irmãos, é o amor entre marido e mulher, é o amor entre filho e mãe, e é o amor que deve estar na base da família, é um amor desinteressado, né? É um amor que não está focando o que eu posso receber, mas sim o que eu posso oferecer. Gabriel, amor é apenas sentimento? Olha, a raiz do grande mal hoje, em matéria de amor, na nossa sociedade, é acreditar que amor é sentimento. É acreditar, nossa, eu amo ele e ele me ama. Isso é, eu amo e ele me ama, e assim seja, né? E depois, então, se ele começa a não corresponder com esse amor, vamos acabar por aqui. Não é assim. Amor, ele é um ato de razão, é um ato de pura vontade. É por isso que o padre pergunta para o casal: você aceita essa esposa na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte separe? Se o amor não fosse um ato de consciência, não teria para que existir essa pergunta. É só deixar sentir, vamos sentir amor aqui no coração. Não é assim, né? Jesus, quando foi ser crucificado, ele transpirou sangue no Monte das Oliveiras, e ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível. Por quê? Ele não queria passar por aquele tremendo sofrimento, mas ele passou e o fez corajosamente, porque ele tinha um compromisso maior com o Pai e conosco, mesmo nós sendo evidentemente indignos. Qual o maior exemplo de amor que o mundo já viu? Eu acabei de falar, né? Foi o sacrifício na cruz. Esse foi o maior exemplo de amor que o mundo já viu. E é esse tipo de amor que nós devemos ter em mente na hora de passar por nossos filhos e para a nossa família. O que eu posso fazer pelo outro, não o que o outro pode fazer por mim. O egoísmo é a gênese do mal dentro do seio familiar, e é ele que deve ser combatido. Gabriel, só um minuto aí, gente. Acontece. Família, lugar de segurança. Bem, tudo o que foi falado até aqui diz respeito à segurança. O aconchego, né, o amor que nós damos para os nossos filhos faz com que eles se sintam seguros e importantes no mundo. Isso, dentro da psique humana, exerce um fator indispensável, né? De se sentir importante para alguém, de ter alguém para olhar para nós. Essa segurança psicológica é fundamental. Mas eu vou falar de uma outra segurança, até como policial militar. Vou aproveitar essa oportunidade para falar de uma outra segurança. A segurança é proteção daquelas pessoas que nós mais amamos, né? E proteção engloba a palavra violência. Eu acho interessante falar de violência, porque nós temos uma tendência hoje, infelizmente, de demonização da violência, como se a violência necessariamente fosse algo mal. Então, eu como policial, quando, por exemplo, já dei um tiro em uma pessoa lá em Munhoz, que estava tentando matar um sargento amigo meu com uma faca, eu agi com tremenda violência contra essa pessoa. E eu fiz o bem, eu acredito que nem pecado cometi. Por quê? Porque eu utilizei esse dom
que Deus me deu para fazer o bem. Quem faz, por exemplo, da violência um objeto de justiça ou opressão é quem a utiliza. Gente, isso aqui não são palavras minhas, são palavras do nosso Senhor. Por favor, próximo. Nosso Senhor, nesse sentido, São Mateus capítulo 11, versículo 12. Isso aqui é nosso Senhor Jesus Cristo pregando para os discípulos. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Alguém tem dúvida que assim como um verdadeiro furacão varre com sua chuva por onde passa as planícies e as cidades, os países, assim foi com a história do cristianismo? Qual foi a outra religião na história da humanidade que teve esse caráter de militância, que em pouco tempo se espalhou pelo mundo inteiro? Só o cristianismo. Nós devemos ser violentos contra nós mesmos, no sentido psicológico do termo, não é bater na gente, né? Vamos pensar de uma maneira madura. Analfabetismo funcional é a gente dar uma utilidade errada para as palavras em si. O analfabeto funcional é alguém que sabe falar e que conhece as palavras, mas ele não sabe seu real significado. Então ele tende a aplicar a palavra de um jeito errado, né? Isso gera uma grande confusão mental. A questão da violência aqui é a seguinte: eu tenho uma natureza humana, eu sou levado a pecar, e no momento que eu vou praticar um erro, que é o que eu não quero que os meus filhos pratiquem, o que eu tenho que falar contra mim mesmo? Eu tenho que ser violento. Eu tenho que falar assim: não hoje, não comigo, eu não vou fazer isso. É evidente que essa abordagem da palavra é completamente diferente da abordagem que está tendo em outros locais aí, que fala da violência criminal, né? Vamos superar a violência, é claro, vamos superar a violência em seu aspecto malévolo, no aspecto bom jamais. Por gentileza, próximo slide. Próximo slide. Não, você voltou mais para frente, por favor. Novamente. Pode ir? Pode ir? Aqui. Esse é o exemplo melhor que existe de boa violência. Nosso Senhor Jesus Cristo com um chicote, tirando o pessoal da casa do pai dele. Os vendilhões que estavam no templo, profanando a casa de Deus Pai. Esse é o exemplo que nós devemos ter de violência em família, né? A violência é boa. Um dia eu estava na minha casa e estava dormindo, minha filha veio no meio da madrugada até a minha cama, e ela estava com medo, porque ela tinha sonhado com a bruxa, e ela estava com medo da bruxa pegar ela. Então ela veio até mim, e eu falei para ela o quê? Filha, pode ficar tranquila. Ela sabe que se a bruxa chegar, o papai vai acabar com a bruxa. Então, aquilo já deixa ela tranquila e faz com que ela descanse bem ao meu lado, né? Então, esse é o exemplo. Muitas pessoas utilizam a figura majestosa e divina de nosso Senhor Jesus Cristo para defender um tipo de passividade que Jesus não defendeu, né? Jesus, ele deu a outra face quando foi agredido, né? Agiu com tremenda generosidade e falou que nós devemos imitá-lo. Mas, se por um lado é nobre, a partir do momento que alguém tenta me agredir e eu ofereço outra face, não sei se eu tenho essa grandeza, tá? Provavelmente eu não tenho. Mas quem dera eu ter essa grandeza de nosso Senhor. Se eu tivesse, eu estaria agindo muito bem em não agredir a pessoa e oferecer outra face. Todavia, contudo, porém, se essa pessoa agride a minha esposa, ou a minha filha, ou o meu filho, e eu não faço nada, porque eu estou dizendo que eu sou um cristão, eu estou procurando uma desculpa para ser um covarde. Porque Jesus, quando fizeram coisas que não devia na casa do pai dele, defendeu o pai dele com um chicote na mão. Então, nós não podemos utilizar o cristianismo para sermos covardes. Isso aí é deturpar a nossa fé. Até porque, se não fosse a nossa fé, e a nossa cultura, e a nossa família, um lar, né, onde pessoas corajosas construíram o mundo onde nós vivemos hoje, o Brasil não seria cristão. Eu não sei, muita gente que talvez não saiba, mas por mais de 500 anos, Portugal e Espanha não existiam e foram dominadas por um califado, o califado de Córdoba, que eram os mouros islâmicos que dominavam aquele lugar. Para existir o reino de Portugal, precisou o rei Afonso Henriques, o português, o primeiro, ele entrar em diversas batalhas para reconquistar o território ocupado e então levar o cristianismo, que
mais de 1000 anos depois, iria chegar aqui, na América Latina, né? Com Pedro Álvares Cabral. Se não fosse por homens corajosos e guerreiros como esses, hoje eu não estaria falando aqui para vocês sobre perdoar os nossos filhos, perdoar um ao outro, sobre o amor do nosso Senhor. Nós estaríamos falando sobre um amor diferente, um amor que, quando o filho fala que não deve fazer, um filho decepciona o pai ceifa a própria vida dele, que é a cultura islâmica. Então é importante a gente colocar e dar a importância certa para as palavras, para os termos corretos. Gabriel, por favor. Quem ama sempre protege. Quem protege traz segurança. Não é a irmã Dermilene? A irmã Dermilene, gente, é um amor de pessoa. Eu gosto demais da irmã Dermilene. E eu comecei com o pé direito com ela. Porque assim que ela chegou aqui, eu procurei ela por 2 motivos. E as 2 vezes que eu procurei ela, eu não fui decepcionado. Primeiro, a gente estava conversando sobre segurança. E assim, eu acho muito interessante. Tem pessoas que acham legal, acham necessário ter um segurança armado no banco, né? Vamos colocar um guarda armado lá no banco. Acho importante ter também na empresa, né? Vamos colocar um guarda armado aqui na empresa. Mas, quando se fala da nossa maior riqueza, que não é material, que são os nossos filhos, é um descaso completo a questão da segurança. Dificilmente a gente vê um policial, falo isso como policial, até porque tem pouco efetivo, não é criticando a polícia, é porque nós precisamos de mais efetivo. Mas também, alguns pais poderiam ficar chocados em ver um homem armado na frente da escola, né? Ai, meus filhos, tal. Esse tipo de pacifismo que na verdade, muito negativo e que coloca em risco a sociedade como um todo. E a irmã falou o quê? Eu quero aqui começar a restringir a entrada de adultos na parte aqui do colégio que pega as crianças e tudo mais. Gente, sabe qual que é o mal nosso? É acreditar que coisa ruim já só acontece com os outros e não com a gente, entendeu? Vamos lá, vamos ver na internet a quantidade de criança aí que é sequestrada porque tem adulto com livre trânsito dentro da escola. Nós não podemos permitir ou achar que não vai acontecer em Borda da Mata porque é uma cidade tranquila. Acontece. Porque o cara que quer praticar o mal, ele vai procurar justamente o local que é mais tranquilo. Eu não sei se vocês já repararam, sempre que tem algum homicídio, alguma chacina nos Estados Unidos, acontece em escola. Por que acontece em escola chacina nos Estados Unidos? Porque lá existe lei que proíbe a presença de segurança armado. Então é um local onde não tem defesa. Se não tem defesa, a pessoa que vive para a prática do mal, que é covarde, vai escolher o caminho mais fácil. Isso é óbvio, né? Isso é uma questão de lógica. Então eu tiro meu chapéu para a irmã Dermilene nesse ponto. E o segundo ponto, como tem crianças aqui, eu não vou me delongar nele, mas eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é ideologia de gênero, né? Bem, eu fiquei sabendo que o método positivo está querendo passar ideologia de gênero para as nossas crianças, que é uma covardia. E conforme Jesus falou, nós devemos o quê? Proteger as crianças com todas as forças. No dia que eu procurei a irmã Dermilene, pensando que eu ia contar uma novidade para ela, não apenas ela já estava sabendo, como falou que nessa escola aqui não vai entrar. E por isso, por favor, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a irmã Dermilene. Próximo slide, por favor. Bem, eu gostaria de encerrar depois com uma música que eu gosto demais. Essa música do Padre Zezinho é uma música que eu escutei desde a minha mais tenra infância e que para mim fala o que uma família realmente deve ser e o que a gente realmente deve se preocupar enquanto família. Depois da música, se alguém quiser fazer perguntas, eu estarei aqui à disposição. Vamos reparar nessa letra aqui, essa letra é muito linda.